de Frente. Olá, senhoras e senhores, para você que gosta de analógico, para você que gosta de digital, eu sou Ricardo Ventura e esse é o Linha de Frente. Aqui nós debatemos política, comportamento e o que mais for revelado nas redes sociais. E eu quero já começar aqui perguntando para o Scaf. Scaf, qual foi a última vez que você revelou fotos? Você revelou foto esse ano? Em papel? Não. O que você faz com as suas fotos hoje para mostrar aí as fotos do final de semana, do churrasco, das viagens, você põe aonde agora? Eu acho que fica arquivado no telefone celular, né? Boa! E olha que interessante, Bolsonaro não está podendo usar as suas próprias fotos e imagens. O desembargador, vou até ler aqui, Benedito Gonçalves, que foi indicado pelo Lula ao STJ, diz que as imagens ferem a isonomia entre os candidatos. Olha que interessante, vamos ver aqui. Olha as imagens aí, então ele está proibido de usar as imagens de 7 de setembro e o Benedito, ele se encontrou com o Lula, o Lula deu até um tapinha. Temos imagens aí para mostrar, olha isso, foi esse cara aí, esse senhor aí de gravata azul e de óculos, e ele ainda fala, eu vou ligar. Ele cumprimenta ali a Dilma e o Lula e ele acaba proibindo o Bolsonaro de utilizar as imagens do dia 7 de setembro. Scaf, o que você me diz disso daí? Olha, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Ricardo, um prazer estar aqui com vocês. Gisele, minha colega, Fabiano, Felipe. Eu vejo o seguinte, eu vejo que há um rigor muito grande nesse caso, né? Eu acho que não haveria necessidade alguma desse tipo de decisão. É uma canetada, vamos dizer assim, sem muita razoabilidade, até porque o presidente não pode se dividir em duas pessoas. Se ele estava numa comemoração de 7 de setembro e é candidato à reeleição, não tem como ele separar esses momentos. É muito normal, inclusive nos Estados Unidos também é muito normal, né? O presidente americano, ele se utiliza de todo o aparato quando ele é candidato à reeleição. Então eu vejo, Ricardo, que nesse caso aí não tem uma proporcionalidade, está sem razoabilidade esse tipo de decisão. Isso fere, obviamente, a cidadania, porque era uma comemoração do bicentenário da independência e as pessoas estão dizendo que determinado candidato se apropriou da data. Não é que ele se apropriou da data. Ele, na verdade, conquistou a data, né? Porque ele conquistou o civismo, ele trouxe o pertencionismo de ter orgulho pelo Brasil. É uma série de coisas que o presidente Bolsonaro acabou inserindo na sociedade civil como discussão política, como discutir política, como ser de um lado e ser do outro, como defender determinados valores. Eu acho que isso não pode ser confundido com uma comemoração e, obviamente, Ricardo, estamos numa campanha. Estamos há 3 semanas de uma eleição no primeiro turno, então não tem como o presidente se dividir em, olha, agora eu sou o chefe de Estado, estou na comemoração. Olha, daqui 1 minuto eu sou o candidato à presidência da República à reeleição. Não existe como. Eu acho que o juiz precisa ser razoável nesse ponto e parar com essas canetadas liminares que, obviamente, não dão tempo de ser discutidas daqui a 3 semanas e, sinceramente, acabam, né, diminuindo a eleição. Porque se as pessoas vão para a rua com a roupa que elas querem, se elas vão com os cartazes que elas querem, manifestando o desejo delas, é isso que a Constituição quer, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão. Felipe, olha que interessante. Eu lembro quando o Lula foi para a sua campanha, para o segundo mandato, inclusive quando ele estava apoiando a Dilma, ele usou imagens dele inaugurando obras, ele inclusive com os 9 dedozinhos, lembra dos 9 dedos? Peraí, esse dedo, os 9 dedos sujos de petróleo, né, e tudo mais. O que mudou? O que mudou do Lula para o Bolsonaro? Bom, eu não vou entrar no mérito da decisão judicial, mas eu queria colocar algumas situações aqui para vocês e para a mesa também, né? Primeiro, não há nenhuma dúvida que o Bolsonaro se apropriou de uma data civil para fins políticos partidários. Não há nenhuma dúvida. A gente perdeu uma possibilidade muito grande, muito rica, de discutir o bicentenário da independência, poder olhar para dentro de nós mesmos, pensar e refletir sobre a nossa relação com os nossos concidadãos e com o país. E ele fez, sim, discurso político. Haja vista que, em Brasília, ele pediu abertamente voto, ele falou que as eleições de 2022 são eleições da liberdade contra a ditadura socialista. Ele usou essas palavras. Ele usou sim a data para fins político-partidário. Mas uma coisa que eu quero deixar claro aqui também, o que me chama a atenção, é que Bolsonaro é um candidato que gosta de ter inimigo
para fins de político partidário, né? Na eleição de 2018, ele gostava de falar contra o Foro de São Paulo, contra a ditadura socialista, e agora, claramente, um dos inimigos do Bolsonaro é o Tribunal, é o STF e é o TSE. O Bolsonaro tem que virar essa página, tem que parar com o tensionamento, ele tem que pensar, sim, em ser o presidente do país. Na data de 7 de setembro, ele se portou como candidato, ele monopolizou, sim, o tempo de televisão, em que todos os candidatos poderiam se ter utilizado, né? Porque toda televisão divide o tempo igual com todos os candidatos, mas não, no 7 de setembro, o Bolsonaro monopolizou o tempo de TV, sim, para fins políticos partidários. Não foi para comemorar o bicentenário, não. Então, queria colocar isso para vocês aqui na mesa. Vamos lá, Felipe, deixa eu fazer um questionamento para você, até porque o seu tempo aqui sobrou um pouquinho de tempo aqui. Você disse que ele falou sobre pedir voto. Ele estava com a faixa presidencial quando ele pediu voto? Não, independente. Não, independente não, porque existiu, não. Mas Felipe, ele é candidato. Existiu ali duas situações. Ele daqui para cá, quando fez ali o 7 de setembro, ou seja, na arquibancada do 7 de setembro, no desfile do 7 de setembro, e aí ele tira a faixa presidencial. Não tem como ele ser dois Bolsonaros. Existe um Bolsonaro só, um presidente e outro candidato. Ele vai para outro palanque e começa a falar como candidato. Então, eu acho que isso foi muito justo da parte do Bolsonaro. Outra coisa, ele se apropriou de 7 de setembro. Alguma vez o Lula, a Dilma se apropriaram do 7 de setembro e chamaram as pessoas para a rua? Você lembra algum chamado de algum presidente dizendo: gente, vamos para a rua comemorar a nossa liberdade? O Lula fez isso? Muito pelo contrário. Eu acho, uma coisa que eu acho engraçado é quando a gente vai criticar o Bolsonaro, sempre coloca o Lula na discussão. Não, é pra gente... O Lula errou. Não! O Lula... Não, porque estão dizendo... Assim, Felipe, pelo amor de Deus, você disse que ele se apropriou. Se ele se apropriou... Os 8 anos do Lula... Quem não se apropriou? É isso que eu quero saber. Tá errado. O Lula chamou alguém para ir para a rua, a Dilma chamou alguém, ou eles, mais ainda, passavam essa data como um passant, como uma obrigação e não chamavam o clamor das ruas? É isso que eu quero saber. Ele chamou ou não? Não chamou. Não então chamou. Pronto, ele não chamou. O PT e a esquerda também, vamos deixar as coisas claras, o PT e a esquerda também nunca ligou para as cores brasileiras, nunca ligou para o nacionalismo. Isso é verdade. Essa mesa faz milagre! Isso é um fato. Isso que eu queria ouvir! Mas o Bolsonaro... Aqui, ó, essa imagem é eterna. Essa aqui, mesa faz milagre! Na posse do Lula... Só bandeira do PT. Quem quiser procurar, pode procurar. Agora eu quero chamar a Gisele. Gisele. Nunca chamou o Brasil. Gisele, vamos lá. Bolsonaro se apropriou dessa data ou o povo, desde 2013, quando começou lá os 20 centavos, a galera começou a sair na rua de verde e amarelo dizendo: sem bandeira, sem partido, impeachment da Dilma, contagem de votos. O Bolsonaro em 2013 nem candidato era. Ou seja, foram as ruas que resgataram o Brasil ou foi o Bolsonaro que resgatou o Brasil? Senhoras e senhores brasileiros, meus parabéns pela belíssima festa da liberdade que foi protagonizada e apropriada pelos brasileiros nas ruas de todo o Brasil. Foi uma belíssima festa. Todas as manifestações absolutamente pacíficas. A gente acaba esquecendo da importância da data, que é a comemoração do bicentenário da independência do Brasil, e acaba resvalando apenas na discussão política. Eu concordo com o Scaff, é impossível para o presidente se dissociar da figura de presidente da República e de candidato à reeleição. Na medida do possível, é importante sim que ele faça essa distinção, porque é vedado sim que ele faça discurso político durante uma comemoração que é uma comemoração da pátria e que exige a presença não só do presidente, mas de todos os outros representantes dos entes políticos do Brasil. Então, foi uma festa muito bonita. Houve um momento de manifestação pelo Brasil, de patriotismo, e houve um momento do discurso político. A pergunta que se coloca é: onde é que estavam os outros candidatos? Por que é que os outros candidatos à presidência da República não estavam também conclamando seus eleitores, participando dessa festa? Por que é que não contribuíram também com uma festa tão bonita e não aproveitaram essa data do bicentenário para exaltar o patriotismo, para exaltar o amor ao Brasil? Então, a discussão política é uma discussão lateral que acabou se tornando uma discussão principal, porque realmente
Primeiramente, o presidente fez a sua representação como chefe do país e depois fez, então, o seu discurso. As pessoas compareceram, eu acho, Ricardo, pelos dois motivos. São imagens lindíssimas. Aquela imagem do Alvorada, que realmente parece uma alegre plantação de girassóis, todos de amarelo. Eu hoje, coincidentemente, também de amarelo. Foi uma celebração muito bonita. Onde estão os outros candidatos? Onde estão os valores do Brasil nos outros candidatos? Por que é que não participaram da festa? Olha que interessante. O Roma trouxe até uma imagem da posse do Lula. Roma, você acha, quando for para você quando for para você a câmera, você vai conseguir mostrar. Boa. Olha que interessante. Você acha que essa proibição é um medo de mostrar ao povo? Será que eles estão com medo do povo? Será que uma imagem, como diz, né, ela fala mais do que 1000 palavras? Sim. O que você acha disso? Ricardo, Bom, mostra a imagem aí pra todo mundo. Vamos mostrar aqui, ó. Dá pra ver. Dá pra ver, né? Dá. Só a bandeira vermelha. Só a bandeira vermelha tá aqui, ó. Fernando Henrique, o Lula aqui no seu primeiro mandato e só bandeira vermelha. Não tinha uma bandeira do Brasil. Não tinha uma. Se você aí em casa quiser pesquisar, fica à vontade e depois aí você pode fazer o contraponto nas redes sociais, mas não tinha uma. Eu aposto com você que você não acha uma. Eu tenho que complementar o que a Gisele falou. Não foi quem não quis, tá? Não foi quem não quis, entendeu? O brasileiro que ama o Brasil, que quis a sua bandeira de volta, tá? Ficaram falando sequestrou. Não teve sequestro, não. Não teve sequestro. A gente pegou o que estava largado há muito tempo, tá? Há muito tempo que foi abandonado. Valores que foram abandonados há muito tempo. Não foi quem não quis. Os outros candidatos poderiam ter ido também. Agora, respondendo a sua pergunta, Ricardo, eu acho que ficaram com medo. Sinceramente, eu acho que ficaram com medo. E se fossem, não teriam voz. Porque todo mundo que foi lá foi para celebrar uma data e foi para celebrar também o seu voto. Isso é verdade. A maioria das pessoas que lá estavam foram para celebrar o seu voto e dizer sim a continuidade de um governo que está fazendo o Brasil avançar. Ricardo. Olha que interessante, Felipe até, ele deu uma risadinha aqui, ele fez... E eu quero saber o motivo dessa risada já com uma provocação. Felipe, então eu fiquei com aquela, sabe aquela sensação? O biscoito vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais? Porque ficou uma loucura. Foi o maior evento cívico do Brasil e do mundo ou foi o maior comício do Brasil e do mundo? Como é que... Tem que escolher, ou uma coisa ou outra. Ou foi a maior adesão popular que o Bolsonaro e qualquer chefe de Estado do Brasil e do mundo teve, ou foi o maior evento cívico que o Brasil teve. Escolhe, o que foi dos maiores? Não, sem dúvida nenhuma foi o maior comício eleitoral, político eleitoral do mundo, né? Um dos maiores do mundo, né? Exatamente. Boa! Mas assim, é importante deixar claro o seguinte, eu discordo de vocês completamente. Na minha opinião, o 7 de setembro foi um retumbante fracasso. Por que eu digo? Agora é a minha vez da risadinha. Por que eu digo que foi fracasso? Foi fracasso por seguinte motivo. Porque nacionalismo é integração nacional. O Bolsonaro falhou na integração nacional. Cara, ele conseguiu... Ele não integrou Felipe, o país. Ele não integrou o país. Como não integrou? Ele colocou junto quem vota nele. Não! Qualquer pessoa podia sair e comemorar. Não é assim. Como assim? Aí quando vocês perguntam, cadê os outros candidatos? Cadê? Não tinha máquina político-partidária por trás. Porra, mas que é isso? Quando o Lula não disse que está com 47%, vai ganhar com 250 milhões de votos, não era ele anunciar e levar essa galera para algum lugar? Comemorar? Eu não vi Se o cara tem 47% dos votos e ele ganha no primeiro turno, cadê as pessoas que gostam do Lula e gostam do Brasil? Que é mais importante. Ou quem gosta do Lula não gosta do Brasil? E agora, Felipe, como é que faz? O 7 de setembro foi uma data histórica, foi bicentenário da independência do Brasil. Isso não volta mais. A gente não discutiu nenhuma vez o que a gente quer para o futuro, o que a gente quer como evolução de sociedade. As pessoas falaram liberdade, lisura, democracia, também tinha voltar como eu dizia, o livrinho, lembra o Temer? Vamos ver o que está no livrinho. Também tinha manifestação democrática, fechar o STF. Isso é democracia, é isso aí. Se tinha uma faixa dizendo isso, então não era só liberdade. A pessoa tem que ter o direito de ser idiota. Exatamente. Num país democrático, se você calar o idiota, você cala o gênio. Ser idiota é democrático também. Exato. O cara é um idiota, ele tem que ter o direito de ser idiota. Agora, sabe uma coisa, Ricardo? Uma coisa muito legal é o seguinte.
Tá tão gritante que o presidente Jair Bolsonaro resgatou a sociedade civil com nacionalismo, com patriotismo, com pertencionismo, com amor à pátria, que a esquerda ela tem uma única opção, ir por submundo da discussão. Vamos ver o que a gente vai discutir para atrapalhar a discussão. Vamos ver o que é mais utópico, mais lunático de tudo. Vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer essa pergunta para você. Exatamente isso. Você acha que, como eles não podem atacar o presidente, eles atacam a campanha via o TSE com uma burocracia eleitoral? Não, eu não vejo assim. Eu acho, sim, que o Poder Judiciário, quando ele é provocado, ele tem que agir, né? Ele não pode ser consultoria jurídica de um senador. É isso que não pode. Né? Aquilo não é uma biblioteca jurídica. Aquilo é um órgão de respeito que você precisa ter legitimidade para chegar até lá. O que eu estou dizendo, Ricardo, é o seguinte: acabaram os argumentos dos lunáticos, os hipócritas da esquerda, que simplesmente não avançam em nada e sabem que o socialismo, o comunismo e todo esse aterro sanitário nunca deu certo no mundo inteiro. Acabou o argumento deles no Brasil, porque o Brasil é o celeiro da humanidade. Isso aqui não é o Uruguai, isso aqui não são 5 cidades da Argentina. O Brasil tem que ser seguido, o Brasil é líder. Então, isso incomoda os retrógrados. Por quê? Veja só, veja quem come bem e tem carro importado em Cuba. Só quem está no governo. Veja quem come bem e tem carro importado na União Soviética, na Rússia. Só quem está no governo. É isso que eles querem. Eles querem vender sonhos impossíveis para esses 20% que o Ricardo acabou de dizer, que realmente eles vão ter a vida inteira 20% de lunáticos, de hipócritas que são contra tudo, que querem dominar, que querem o submundo da discussão, que querem o submundo da ideologia de gênero, que não estão nem aí para nacionalismo, como o Felipe falou. Realmente, eles nunca tiveram aí para o nacionalismo. Lula, Dilma e outros presidentes anestesiaram o pertencionismo de ser brasileiro. E agora vem um presidente que ganha uma eleição democrática e não deixam ele governar porque ele está ressuscitando o país. Olha que interessante, Eu só quero completar rapidinho. Completo. Putin tem uma das maiores coleções de carro do mundo. Pesquisa aí pra você ver. Bilionário, um dos caras mais ricos do planeta. Todo ditador é bilionário, né? Bilionário, tem uma das coleções de carros mais legais que existem no planeta. É dele. Olha que interessante, Gisele. Muita gente, muitos jornalistas, inclusive, vieram com a palavra de sequestrar. Olha que interessante. A semântica da palavra sequestrar é algo violento, né? O Bolsonaro sequestrou a bandeira. Será que o Bolsonaro sequestrou ou resgatou a bandeira de ser cuspida, cagada, queimada, sapateada? Ou seja, você tirar essa bandeira que não aparecia nem na posse do Lula, é um resgate ou um sequestro? Como é que você vê isso? A gente vive a sociedade da semântica, né? Às vezes uma colocação é um ataque. Às vezes, uma posição é um sequestro. Então, as pessoas usam palavras muito fortes para descrever, muitas vezes, situações que são absolutamente simples. E essa é mais uma dessas situações. O presidente fez o que tinha que fazer, representar o país, organizar um desfile belíssimo, que, inclusive, teve a participação do agro, que eu achei sensacional. Os desfiles são lindíssimos no 7 de setembro. O que não se pode é, de novo, tirar o protagonismo da população. Foram chamados a participar, houve grande divulgação, mas poderiam não ter ido. Foram, se manifestaram, é o que o Roma falou. As pessoas foram às ruas, e aí, Felipe, eu discordo diametralmente de você. A pessoa sair de casa num domingo, se vestir de amarelo e ir à rua e participar e protagonizar uma imagem tão bonita como aquela, tanta gente que tinha lá, não teve intercorrência, eram famílias, pessoas, crianças, até cachorro de verde e amarelo. Foram manifestações lindas, crianças brasileiras verem uma mensagem dessa, verem imagens como essa, é absolutamente importante para valorizar o país, para valorizar a solidariedade, para valorizar a paz, para valorizar a segurança. Tudo isso está implícito nessas imagens absolutamente pacíficas de manifestação. Então, é um protagonismo da população. Houve um chamado do presidente? Houve. É inegável que ele tem um apoio maciço da população? É inegável, porque ele chama, as pessoas vão, ele diz, vamos valorizar o verde e amarelo, e todos vão. Por quê? Porque talvez existisse na população essa vontade de participar que estava escondida porque havia um outro viés, uma
outra orientação política. Então, o protagonismo é da população. E aí, só para complementar, com relação à decisão. É uma decisão que proíbe o presidente de usar as imagens na sua campanha. Porém, graças às redes sociais, essas imagens, elas continuam sendo compartilhadas livremente pelas pessoas. As pessoas continuam se manifestando nas redes sociais livremente sobre as imagens, sobre o 7 de setembro, sobre os desfiles. Então, é uma decisão inócua porque ela não vai limitar que as imagens sejam vistas e compartilhadas. Olha que interessante. Roma. Quando você era moleque, faz tempo isso, hein? Muito tempo. Cabelo branco. Só não tem o iate, né? Como é o cabeça branca. O velho da lancha? O velho da lancha. O velho já só falta a lancha. Só falta a lancha. Mas eu tenho um barquinho. Você brincava de... Eu dou umas remadinhas. Isso eu descobri. Você brincava de polícia e ladrão? Muito, demais na rua. Brincava demais de polícia. Você tinha arma de espoleta? Eu tinha arminha de espoleta. E chumbinho, de pressão? Não. Chumbinho meu tio tinha... emprestava pra mim contra a vontade da minha mãe. Contra a vontade da minha mãe. A mãe não deixava ter arma. Minha mãe achava perigoso. Minha mãe achava... Como toda mãe. Mas não só sua mãe, mas o Fachin também. Porque o Fachin falou o seguinte, o ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal, ele acabou ali com os demandos ali do Bolsonaro, ele concedeu uma liminar em 3 ações diretas de inconstitucionalidade para limitar a posse de arma de fogo e a quantidade de munições que podem ser adquiridas. Ele suspendeu os trechos dos decretos da Previdência que regulavam o Estatuto do Desarmamento de 2003. Lembrando, né? Estatuto do Desarmamento que foi após o referendo lá, o plebiscito, que as pessoas queriam que não parasse as armas e a fabricação Muito bem lembrado, flexibilizando a compra e o porte de armas. Cara, isso na véspera da eleição, você consegue ver uma ligação direta entre as pessoas estarem com as suas posses já adquiridas, não é porte, porque no Brasil não é permitido porte, é permitido a posse da arma e a compra das munições. Você acha que é só uma retaliação do Fachin para dizer assim, quem manda aqui somos nós? Exatamente. Ou tem um motivo aparente, um motivo gritante para colocar isso nas vésperas da eleição? Não existe motivo gritante nenhum, é uma canetada política, mais uma vez, Ventura. É muito legal o que você falou, posse é uma coisa, você ter a sua arma em casa ali para sua defesa, ou então, se você for um CAC, né, caçador, atirador, colecionador, você ter ali a sua arma legalizada, devidamente passado pelo todo o trâmite que se passa para ter uma arma no Brasil. Porte é você andar com ela na cintura, você ir na padaria com a sua arma na cintura. Isso não pode para o cidadão comum, por enquanto, né? Mas, respondendo a sua pergunta, Ventura, claramente é uma canetada política, como várias que têm sido feitas aí para atingir o presidente aí aos 45 do segundo tempo aí, porque estão com medo, né? Estão com medo das eleições. Ventura, você falou da minha infância, sempre tive arminha de brinquedo. Meu pai tinha uns kits, eu me lembro, uns kits pequenininhos assim, que vinha com uma pistola, um cinturão, um capacete de soldado e vinha até uma bandeirinha do Brasil pra gente brincar. Brincava de polícia e ladrão, brincava na festa junina, brincava de prender o ladrão, né? Essa é a minha cultura, entendeu? E nunca tive vontade de matar ninguém. Não com tiro, viu, Ventura? Não com tiro. Não, na pancada, talvez. Dá um close na orelhinha dele, vira de lado. Assim, olha a orelha de couve-flor desse cara. Deve ser um jiu-jitseiro, assim, daquela espécie. Eu tenho medo. Tem um tempinho. Eu tenho medo de orelhinha couve-flor, que esse cara é lutador. Felipe, e aí? Arminha, luta, você acha... Ou é caneta? Qual que é a sua... como é que chama? X-Men, né? Você tem cara de X-Men. Qual que é a sua habilidade? Não, essa decisão do Fachin eu entendo que é de absurdo total, né? Ele alega a declaração de constitucionalidade cautelar, né, nas 3 ADIs, por uma suposta violência política. Ou seja, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Uma ADIM, ação declaratória de constitucionalidade, tem que analisar o caso em abstrato. Se o decreto legislativo que Bolsonaro emitiu, exarou, é inconstitucional, de acordo com a Constituição, e está de acordo com o Estatuto de Desarmamento. Ele inventou uma terceira hipótese, ele inventou a hipótese de constitucionalidade por violência política. O Fachin foi casuístico. Ele analisou a questão do ponto de vista concreto, o que é um absurdo, isso não existe. É mais um caso de ativismo judicial que a gente tem que rechaçar.
E como eu sou um garantista, apesar de ter um viés de esquerda, eu rechaço a decisão do Fachin. Eu tô gostando desse cara, meu. Scarpa, essa mesa faz milagre, meu amigo. Essa mesa aqui, ela faz milagre. É impressionante. Mas sabe o que é importante, Ricardo? Vai lá, Scarpa. A análise do Felipe é a análise de quem estudou na mesma, fez ciências jurídicas e sociais, igual o ministro do Supremo. Ele fez Sim, a faculdade o Felipe de Direito. é advogado. Exatamente, como eu sou advogado, a Gisele é advogada. Então é o seguinte, está perfeito a análise do Felipe e eu vou só complementar dizendo o seguinte, juiz que julga com base em dedução, pelo amor de Deus, gente. Então, mas traduz isso pra gente que eu fiquei meio... Quando mas ele falou do abstrato, do não sei o quê, Então, traduz pro cidadão comum. O cidadão comum é o seguinte, olha, o juiz não pode imaginar situações que vão acontecer e proferir um julgamento. Ele tem que julgar naquilo que aconteceu ou com base numa lei que é contrária à outra, que está em confronto com a outra. Ele não pode dizer, eu acho que isso pode acontecer, entendi. então eu decido dessa forma. Então é exatamente isso que o Felipe acabou de dizer. Ou seja, não é no abstrato, ele tem que ter algo concreto. Exato. Deveria ter alguma coisa acontecendo de fato. O abstrato é legislar, não é julgar, Ele não pode ser evidente. Exato. O abstrato é legislar. Perfeito, Gisele. E só para terminar, o que acontece com esse tipo de decisão é o seguinte, será que aquele cara que tem porte ilegal de arma foi atingido por essa situação? Não. O pessoal que está com um fuzil atirando no helicóptero da polícia está realmente preocupado com isso? E a polícia não pode subir no morro, hein? Muito e bem a polícia não pode subir no morro. Mas fala aí, Spaco. Não, é isso. É isso. Eu vou deixar a Gisele complementar. Complementa, então. Complementando, então, o Quem atira de guarda-chuva? Eu tô com medo, tô do lado... Você sabe qual a diferença de um advogado e de uma pulga? Vocês sabem, não? A pulga, quando você bate, ela para de chupar o seu sangue. Então, eu tô com medo desses três aqui. Fala aí, Gisele. Violência política é um crime criado por uma lei de 2021 que foi inserido lá no Código Penal e que foi, inclusive, seguido por uma outra lei específica que trata da violência política contra mulheres e minorias. Então, é muito confuso até para nós, advogados, explicarmos o que aconteceu e qual foi a manobra jurídica para essa decisão. Primeiro, porque qual é a função precípua do Supremo Tribunal Federal? É guardar a Constituição e dar orientações ou regras gerais para tribunais regionais e para juízes monocráticos para que julguem certas questões que são recorrentes, assuntos que são recorrentes, de uma mesma maneira. Para quê? Para garantir isonomia. Então, o mesmo jurisdicionado do Amazonas e do Rio Grande do Sul, que sofreu os mesmos fatos e levou ao judiciário, para que eles tenham decisões absolutamente isonômicas, iguais, dentro, claro, das diferenças regionais do Amazonas e do Rio Grande do Sul, por exemplo. O que acontece nesse caso é que o Supremo Tribunal Federal já tem aí um questionamento sobre a sua função precípua. Está julgando ou está legislando? Como bem explicou o Felipe, há o Estatuto do Desarmamento, que é então a lei geral. Depois de uma lei geral, o que é necessário? São necessários decretos para regulamentar especificamente aqueles termos que foram exarados naquela lei geral, que foi justamente o que o presidente fez dentro das suas atribuições. Ele, nesses decretos, determinou como seriam concedidos essas autorizações para porte, ou para caçadores, ou para colecionadores, de que maneira, quais seriam os documentos necessários, enfim, todo o detalhamento para que uma pessoa possa portar ou ser proprietária de uma arma. Esses decretos é que foram, então, objeto de verificação pelo ministro, e ele, ao invés de fazer a verificação da legalidade dos decretos, saiu por uma suposição futura de um crime recente que não tem relação nenhuma com o porte de armas especificamente, porque ele trata de violência política, que é outro tipo penal diferente, misturou tudo e deu essa decisão, então, sob a justificativa genérica da violência política. É impossível explicar isso juridicamente. O que eu acho mais engraçado, você quer saber quem são os maiores cabos eleitorais do Bolsonaro? Eles o mesmos. STF. O STF, ele acabou de pisar no calo de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de famílias. Porque já existe 1 milhão de CACs no Brasil. Então essas pessoas estão indignadas com isso. Então, tudo isso que eles explicaram é no nível jurídico. Mas isso afeta a vida, o dia a dia do CAC. Que estava lá tranquilo, sossegado, ele não é bandido. E o bandido, como disse muito bem a Gisele, está livre, leve e solto, ele vai fazer o que ele quiser, com decreto ou sem decreto, Fachin querendo ou Fachin não querendo. Então é o seguinte, está muito bom essa mesa aqui. Eu quero saber o seguinte, Gisele, você já pagou
alguma conta em restaurante, assim, com as suas amigas, seus amigos, sei lá, que tinha mais de 4, 5 pessoas? Já paguei. Já. Você pagou direto ou você conferiu a conta? Às vezes eu confiro, às vezes eu sou um pouco negligente. Tipo assim, esse goró já tá lá em cima. Eu tô rica. Vamos dividir, Eu né? sou rica, eu tô nem aí. Mas olha que interessante. De novo, essa pauta aqui na mesa, né? As Forças Armadas foram agora desconvidadas a fazer a apuração paralela. E a gente acabou de falar isso no primeiro bloco. Mais de 5, 6 milhões de pessoas saíram na rua pedindo lisura, liberdade e tudo mais. Você não acha que isso não vai trazer justamente uma instabilidade civil? É impressionante como as Forças Armadas têm dado lições de democracia nos últimos tempos. As Forças Armadas foram suscitadas a todo tipo de agressão, de dúvidas, muitas vezes com relação ao artigo 142 da Constituição, suscitaram golpes e as Armadas sempre responderam com retidão, com altivez, com ponderação, notas públicas absolutamente perfeitas, comportamentos exemplares. Mais uma vez são envolvidas em uma polêmica que não é sua e mais uma vez já vem a semântica para trazer a história da verificação paralela. No próprio site do Tribunal Superior Eleitoral estão estampadas as instituições que auxiliam diretamente nas eleições e as Forças Armadas estão lá, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil e com o Ministério Público. Portanto, as Armadas são chamadas a auxiliar, se prontificam a auxiliar como sempre. Parabéns aos oficiais das Armadas por isso. E, mais uma vez, novamente são desconvidados, são descartados ou sofrem questionamentos que não são questionamentos precisos. Por quê? Porque é a função das Armadas fazer essa verificação, fazer essa fiscalização e, de novo, qual é o problema? Todo esse problema e toda essa polêmica das urnas vem de uma negação do óbvio, a falibilidade tecnológica. As urnas eletrônicas são falíveis como todo aparelho e sistema eletrônico é falível. Questionar a falibilidade dessas tecnologias agora não pode mais, porque o Tribunal Superior Eleitoral entende que isso fere a lisura das eleições e traz questionamentos à legitimidade das eleições. As Armadas, então, vêm mais uma vez responder e tentar auxiliar e trazer e resgatar essa legitimidade, porque o cidadão comum não pode fazer esse questionamento e, mais uma vez, uma polêmica vazia. Qual seria uma solução absolutamente fácil para isso? Faça dupla checagem, duplo grau de checagem. Todo o sistema eletrônico faz isso. Todos os dias os celulares trazem lá uma indicação para que se faça uma atualização para melhora do sistema. Por que é que as urnas eletrônicas em outros países funcionam diferente ou foram abandonadas? Exatamente pela questão da transparência, porque é necessário melhorar. A oposição, algumas instituições públicas são resistentes a essa melhora, trazem uma insegurança para a população que agora, inclusive, foi calada. As Forças Armadas vêm auxiliar e, mais uma vez, o questionamento e a polêmica acaba se direcionando a elas. Mais uma vez, vão dar certamente uma lição de democracia e mostrar para o Brasil como é que se responde à altura a essas suscitações absolutamente inócuas. Olha que interessante, Felipe. Parece que eles reduziram as Forças Armadas a um carro forte de luxo. Vocês vão carregar as urnas e vão proteger as urnas. E só. Agora, o Exército, eu não sei se as pessoas sabem ou não, mas, por exemplo, eu lembro quando eu fazia cursinho, o pessoal que ia prestar o ITA era uma sala separada, né? Que é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Os caras eram extremamente gênios. Era um absurdo o que os caras estudavam para entrar no ITA. E para você permanecer na inteligência do Exército, você é só crânio, é só aquelas pessoas extremamente tecnológicas e muito inteligentes. Ou seja, e é um capital nacional. É uma força nacional, é do Brasil. Nós não estamos chamando a Venezuela para ver, o Iraque, nós estamos chamando a força do Brasil, brasileiros, para fazer essa checagem, ou seja, utilizar o próprio capital brasileiro para mostrar para o mundo, olha como as nossas urnas são perfeitas. Até numa dupla checagem, elas batem. Por que você acha que há tanta resistência do TSE? Bom, vamos lá. Primeiro, eu discordo completamente da Gisele, né?
Eu tenho uma visão diametralmente oposta. Essa questão da interferência das Forças Armadas do Ministério da Defesa no processo eleitoral é mais um devaneio do bolsonarismo, né? E tudo isso começou, é bom ressaltar, quando o Barroso convidou as Forças Armadas do Ministério da Defesa a fiscalizar as urnas, né? A fiscalizar as eleições. Quem começou com tudo isso foi o Barroso, não foi o Bolsonaro. Quem começou com tudo isso foi o próprio STF. E por que eu digo que é um absurdo? Tá? Porque existe uma lei de organização do Poder Executivo Federal que no artigo 27 está lá todas as competências do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Não há um dispositivo, não há um sequer dispositivo que delega a competência das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, a fiscalizar as urnas. Quando você faz alguma coisa ao contrário do que a lei diz, você está cometendo um desvio de finalidade, um desvio da lei, né? Então, assim, não existe isso. Não existe isso. Quando a gente fala em apuração paralela, né, o TCE respondeu muito bem às Forças Armadas ao afirmar que as informações, os dados das eleições são dados públicos, né? Qualquer pessoa pode acompanhar, não é? Então é isso, não tem porquê. A função das Forças Armadas e do Ministério da Defesa na eleição é logística e garantir a segurança dos votantes e garantir a segurança das apurações. Não tem nada a ver com ataque cibernético, não tem nada a ver com hacker, não tem nada a ver com o que vocês estão colocando aqui. Se vocês querem que as Forças Armadas tenham poder, mudem a lei. Isso é o Estado Democrático de Direito. A lei não diz isso. Então vamos deixar as coisas claras, da forma como elas existem e da forma como elas estão aí. Olha que interessante, Scaff. O STF ele já mudou várias leis, né? Já legislou ali em várias situações. E outra coisa, né? Já houve um ataque cibernético, né? É comprovado, isso ficaram 6 meses lá, andando lá dentro dos computadores. Logs que sumiram, o log sumiu, foi apagado. Pediram os logs das eleições de, acho que 2014, né, ou 2018, sumiram esses logs, ou seja, se sumiu, há uma falha, a comprovação de uma falha de um aparelho ali tecnológico. Agora, quando a gente usa a palavra interferência, de novo, a semântica é interferir. Esse copo é para ficar aqui, eu coloco ele para cá. Não é suporte, de novo, é um suporte ou uma interferência, Scaff? Como é que você vê isso aí? Olha, eu vejo da seguinte forma... Nós temos que deixar claro que eu tenho sempre falado isso aqui na Jovem Pan, a responsabilidade da apuração, a responsabilidade total pela transparência e lisura das eleições é do Poder Judiciário. Isso que precisa ficar claro. É do TSE. Nós temos uma justiça especializada que só lida com eleições. Então nós não podemos dividir essa competência. Eu concordo com a Gisele em parte, mas também concordo com o Felipe em parte e vou dizer por quê. Não existe competência legal e constitucional para dupla apuração de votos. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, que mesmo se o Judiciário concedesse isso às Forças Armadas, ela estaria concedendo uma coisa que não está prevista em lei. Estaria dividindo uma competência que é dela. Então, em suma, eu digo o seguinte: Polícia Federal, Ministério Público, OAB e Forças Armadas são entidades que independem de quem é o presidente. E nisso eu discordo do Felipe. Não existe questão bolsonarista na questão das Forças Armadas estarem auxiliando o TSE. Então vamos ficar por aí. Existe questionamento? Sim. Existe a vontade do aprimoramento? Eternamente nós teremos que aprimorar um sistema eletrônico. Agora, apuração paralela não é de competência legal. Não é uma questão de querer ou não querer. Não é que o ministro Alexandre quer ou não quer. Ele não pode fazer isso. Então, eu quero aqui deixar ressaltado uma coisa, Ricardo. Tudo que der certo nas eleições, nós vamos aplaudir ao Poder Judiciário Eleitoral. E tudo que der errado também é culpa do TSE. Então, eu digo o seguinte: Forças Armadas são essenciais à existência do Estado. Não importa quem é o presidente. E elas colaboram e auxiliam nas eleições. Agora, a apuração é de competência exclusiva da Justiça Eleitoral. Eu continuo com a pergunta por que não? O porquê de tanta resistência a melhoras, a contribuições, a verificações. E é essa pergunta por que não, que não foi respondida
que justamente traz todo esse tipo de dúvida. Se houvesse uma evolução dessas urnas eletrônicas, se houvesse a concordância com uma checagem simples, impressão do voto, depósito na urna, toda essa polêmica teria sido solucionada. E aí eu acabo discordando dos colegas. Por que é que proibiram o porte de celular? Por que é que o celular será confiscado? Qual é a competência do mesário para ser fiel depositário de um celular durante um certo período para fazer a eleição? Não, tudo é legitimidade, Scaf. Essa é a questão. Tudo isso vem justamente da insegurança. Parece que é tipo assim, olha, acredita na gente, confia. E ó, fica aqui. Se tudo tivesse que você pode ter um registro, parece que estão querendo cortar. Exato. Então vamos falar do celular que a Gisele acabou de dizer. Tá certa, Gisele, não há dúvida. Existe uma decisão que faz uma dedução. Olha, eu entendo que todo mundo vai tirar foto e vai filmar o seu voto. Não, você não pode dizer isso. Você tem que dizer o seguinte, olha, se você filmar o seu voto, você será punido. Perfeito. Mas você não pode confiscar a liberdade de locomoção de alguém de levar o celular. Até porque Tom Cruise. Ricardo, eles colocam o título de eleitor no celular e proíbem de você fazer a colinha no celular? Exatamente. Exato. Como é que eu faço com a cola? Eu falo papel. Poxa, mas você vai usar o e-título, mas você vai usar o seu eu quero fazer uma pergunta técnica aqui pro Felipe, sem Cuba. Cuba não, por favor. Eu entendi o lance Porra, não tá na lei, não tá na lei. Concordo com você, Felipe. Agora, eles não poderiam, eles mesmos, não poderiam fazer uma dupla checagem? Fala assim, pô, beleza, então vamos colocar mais um computador aqui, fazer uma dupla checagem e tudo mais. Eles mesmos não poderiam aceitar isso? O que eu acho engraçado nessa discussão, se eu pudesse resumir, era o seguinte: a gente fala muito da cultura da desconfiança, né? O indivíduo não pode estar lá com o celular na mão durante a votação porque tem medo dele tirar foto do celular e violar a legislação. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, a gente tem desconfiança também que o Estado, né, vai burlar a legislação. Ou seja, a cultura da desconfiança aqui é dos dois lados, né? Ou vocês acham que podem usar o celular e desconfiam da veracidade, da legalidade da urna eletrônica. Ou seja, a gente tem que primeiro discutir e decidir qual que é o caminho que a gente vai seguir. Vamos desconfiar de todo mundo ou vamos nos precaver de qualquer eventual problema, tá? O primeiro ponto é isso. O segundo ponto que eu quero colocar é o seguinte... E a sua opinião, qual que é? Você acha que a gente tem que desconfiar de todo mundo ou só dos contraventores? Eu acho assim, na minha opinião, o momento da votação é um momento sagrado. Certo. É você dentro da urna lá, com a sua consciência, com o seu coração, depositando o voto naquela pessoa que você confia. Não, mas não tem nada a ver com isso com não tem celular, espaço, não, Felipe. Não tem nada a ver. 30 segundos de votação, fazer o que com o celular na mão? Não, qual o problema? Você está deduzindo. O que é isso? Não, você está deduzindo. Não, você está inventando. Não, você está inventando uma coisa. A gente viu nas últimas eleições, inclusive... Você não pode inventar uma suposição. Nas últimas eleições... Você está inventando, Felipe. Não tem. Nas últimas eleições, a gente viu claramente diversas fake news de pessoas não tem diversas. São 140 milhões de eleitores. Que fizeram foto... Não, você não pode deduzir que todo mundo vai cometer um crime com o celular. Não pode. Não pode. Você é advogado, você sabe disso. A discussão da urna eletrônica e da legitimidade é uma. A discussão das pessoas é outra. Exato. A apreensão do celular é desconfiar do cidadão. O cidadão está desconfiando da urna eletrônica, ele está querendo mais segurança, ele quer o voto de que ele vê ali na tela, imprime, olha, checa e, de novo, ele coloca na urna. Qual seria... Não, essa é uma das sugestões que foi colocada para a evolução da urna eletrônica. Vamos lá, peraí. Chega! Exato, claro. Chega, só tem advogado falando aqui, pô. Eu quero ver a voz do povo. Roma, você é advogado? Não. Eu quero saber de você. Não, mas estou virando já. Eu também. Depois do osmose. Quero agradecer. Eu já peguei aqui Estou tendo uma baita aula hoje. A ordem, eu já peguei até a ordem. Não preciso nem fazer. Eu quero saber o povo. O povo. Eu quero ouvir o povo. Roma, fala. A pergunta que eu faço é: a quem interessa, quanto menos transparência, menor? É isso. Entendeu? A quem interessa, quanto menos checagem, melhor. É isso. Qual é o problema em você... Tá ali, como foi a ideia muito bem colocada, você dá o seu votinho, do lado sai a tripinha ali, cai na caixinha ali e você que votou vê cair ali. Mas, Roma, o parlamento não quis isso. É isso, o povo não quis isso. Não, o parlamento não quis isso. O povo quer. O parlamento não quis. Não, tem o parlamento. Eu fiz, inclusive, esse questionamento aqui nesse programa. Eu falei se você confiava na urna ou não. 90%, mais de 90% não confia. Exatamente. Mas você confia, sabe o que acontece? Se ela... Olha que interessante. Vamos lá, eu quero começar com Roma.
Se ela é... Olha que interessante, vamos abstrair. Se ela é confiável ou não, o problema é que as pessoas não estão mais acreditando na urna. Esse é um problema, está solidificado. Se esse resultado for diferente do que está acontecendo em manifestações populares em todo o Brasil, não é popular, Felipe? Não é o povo que está saindo na rua? Não é o povo que está saindo na rua, daí a pouco é o Chuí. Quem apoia o Bolsonaro está saindo na rua. Então! Não é o povo. E o resto O que povo é a apoia... totalidade, o povo é a Então, totalidade. Bolsonaro, mas é isso que eu estou dizendo, Mas Felipe. quando que você viu isso em outro governo? Você não vê ninguém do PT indo nos comícios do Lula. Eu tenho receio que vocês colocam o povo para justificar a política pública de acordo com aquelas pessoas que estão lá na manifestação. São dois assuntos diferentes. Gente, não faz sentido aí nenhum. eu quero saber, Roma, o que você acha que vai acontecer se o resultado que não está de acordo com... poderia ter auditorias, podia ser auditável, como a Gisele falou, podia ter uma contagem analógica. Eu até abri esse programa, você digital ou analógico? Né? Por que não ter as duas coisas juntas? Você acha que o que vai acontecer se o resultado das urnas for diferente dos resultados das ruas? Vai ficar difícil de explicar, Ventura. Vai ficar muito difícil de explicar. É por isso que eu bato nessa tecla. Por que não deixar as coisas cada vez mais claras, cada vez mais transparentes? É aquela velha história. Quem não deve, não teme. Quer todo mundo ver como é que funciona? Vamos ver, pô. Vamos lá ver. Vamos ver como é que funciona. É a decisão mais importante do país, Roma. Exatamente. Isso. Nós vamos Exatamente. eleger o presidente da República por 4 anos. Por que não ter dupla checagem, tripla checagem? Por que não ter uma evolução dessa urna eletrônica? Por que não usar o conhecimento técnico das Forças Armadas que estão... Mas parece uma birra, não parece uma birra? É uma birra. Eu acho o seguinte, olha, fizeram até uma piada um dia dizendo o seguinte, até o jogo do bicho que é ilegal sai com o papelzinho. Exatamente. Né? Você vai na lotérica, você faz aqueles 6 números jogando na cena, você acharia legal o cara te perguntar assim, me dá seu CPF, se você ganhar a gente manda um e-mail para você. Como é que você se sentiria com isso? Então eu vou fazer um desabafo pessoal. Não, aqui, parece uma visão simplista, mas é pragmatismo. Um desabafo pessoal. É pragmatismo isso. Eu faço voto. Vamos lá, peraí. Felipe falou uma coisa aqui, ó, Scaff. Olha o que acontece. Já jogou o lá Scaff na falou assim, Mega você já jogou online na Mega Sena? Sim. Agora, o resultado é digital ou é na bolinha? É na bolinha. Você entendeu? E Eu dá não pra vou imprimir. confiar. E Eu se não vou você quiser confiar jogar na imprimir, Mega você imprime. Sena. Aí a Caixa Econômica Federal fala assim, olha só. Ricardão, o resultado foi esse aqui, ó. Eu falo, mas cadê Ricardo, a bolinha caindo? Eu quero ver a bolinha. Ricardo, Não, confia. O Ricardo, resultado foi esse aqui, ó. Poxa. O que a Gisele falou é o seguinte, não é você levar o papel para casa. Isso, que porque isso é perigoso com o E voto foi de fake cabresto. news. Sim, E foi exato, fake news. exato. Agora, O presta Barroso atenção. falou isso, inclusive. Exato. Agora, Não, ele falou que ia ser no papel, que a pessoa... Jamais foi isso. A caneta, escrever no papel. Não era isso. Você sabe, o que traz a insegurança não é, na verdade, a urna eletrônica, na minha opinião. O que traz a insegurança é que quando você aperta o confirma, o último confirma, seja 2 vezes, sejam 5 vezes, como é agora, aquela sensação de vazio. De você sair da urna, do local de votação e dizer, o meu voto virou um byte, um cookie. É isso aí. É isso que é a sensação de vazio. Entendeu? Se sai um papel e depositado numa urna por uma dupla checagem, como a Gisele falou, seria muito melhor. Scaff. Essa discussão não existiria mais. Eu vou pegar o gancho do Acabou. Felipe. Na legislação está dizendo que o voto tem que ser apurado de uma maneira que qualquer pessoa entenda e consiga O observar. princípio da publicidade. E tá lá na Constituição. E por que não é respeitada a lei? Quer mudar a lei? Então mude a lei. A lei está dizendo que qualquer pessoa tem que entender que o voto dela foi computado para aquele candidato. E não é, porque o meu voto, exatamente, porque o meu voto vira um byte. E aí, tem que seguir a lei ou não tem que seguir a lei? Eu acho que qualquer discussão para aprimorar o processo de eleição é válida. Não tem como falar que não é. Quanto mais você consegue discutir, aprimorar o processo de eleição, de apuração, isso é válido. Agora sim, agora é bom destacar o seguinte, que o Congresso, tá representando o povo do Brasil, foi contra esse voto que saía o númerozinho e depois colocaria numa urna para ser recontado numa eventualidade. Né? Então foi contra. E eu acho que muito isso se deu também por conta da forma errática que o Bolsonaro liderou a discussão. Muito culpa dele também nesse processo. Não é? E uma coisa que eu acho engraçada é o seguinte, eu lembro que há 10 anos atrás a gente não discutia isso.
A gente adorava o nosso processo eleitoral. Porque não tinha rede social. Eu lembro que eu recebia vários memes, né, da eleição dos Estados Unidos. Nossa, tem uma coisa que o Brasil pode ensinar para os americanos, para os europeus. O nosso processo eleitoral é muito bom, é muito válido. Tinha algo patriótico nisso, né? Nisso, o Bolsonaro também errou. Uma coisa que a gente tinha orgulho, muita gente agora não tem mais. Felipe, olha, o que é isso? Olha, Felipe, sabe por que ninguém reclamava? Porque não tinha rede social. Essa tá difícil. A gente, há 10 anos atrás, a gente falava assim, ó, olha, saiu naquele jornal, olha, saiu naquela revista semanal. Todo mundo amava. Olha, o homem do programa de domingo falou. Tem 7 novelas na Globo. E a gente acreditava. Mas uma coisa importante, o Bolsonaro ele foi eleito com esse processo que nós temos aqui. É isso aí. E que isso tem a ver? Ou seja, você não pode melhorar porque ele foi eleito com esse programa. Ou seja, eu não posso melhorar. Ou seja, nós vivemos até hoje sem ar-condicionado. Vamos colocar ar-condicionado? Não, linha de frente vai ficar sem ar-condicionado. Porque até hoje sempre foi assim. Agora sim, eu não vi uma acusação legítima e correta contra a urna eletrônica no Brasil. Ela funciona assim. O Tribunal Superior Eleitoral é um tribunal com pessoas qualificadas. A urna eletrônica no Brasil foi um avanço para a democracia no Brasil, sim. A gente conhece os presidentes no mesmo dia. Eu acho que o nosso medo é a apuração. Porque a apuração chega lá no grande computador e fala assim, ó, tá aqui, ó, o que deu foi isso aqui. E aí, como é que faz? Né? Você entendeu? Agora tem o seguinte, esse ano, as BUs, né, o boletim de urna, eles vão ser expostos na internet. Será que isso não pode facilitar ter uma contagem paralela, mas possível fazer isso na unha? Então, isso Ricardo, eu não sei, isso é uma pergunta que eu queria saber. Porque esse ano, diferentemente dos outros anos, todo boletim, aquele boletim que gruda na porta da sessão, vai estar disposto na internet. Isso é muito bom. Isso é interessante. Então, mas de novo, para que esse estresse? De novo, politizou algo que não precisava politizar. Não precisava. O Bolsonaro o quê? Branco? Vai ser preto. O Bolsonaro que é xícara? Não, vai ser copo. O Bolsonaro do que o Bolsonaro falou? O que o Bolsonaro falou? Vamos contra. Ele falou que gosta de linha de frente. Vamos acabar com linha de frente. Você entendeu? Eu gosto de jiu-jitsu. Não, vai ser judô. É assim, cara. Agora, é assim. É normal no processo democrático eleitoral que perder reclamar que teve fraude nas urnas, nas eleições. É assim nos Estados Unidos, é assim no Brasil, é assim no Chile. Isso que é legal. Assim e ele ganhou, e mesmo assim ele quer aprimoração, o aprimoramento do negócio. Exatamente. Olha que legal, ele não perdeu, ele ganhou e quer o aprimoramento. Quer mais democrático que isso. Quer que a verdade apareça. Mas eu quero saber o seguinte, para finalizar, num tweet, vocês ficaram sabendo do Luva de Pedreiro? Cara, o Luva de Pedreiro é um fenômeno mundial. Sim. O garoto tem mais de 18 milhões de seguidores no Instagram. O problema não são os seguidores. Ele tem um engajamento absurdo. Os stories dele é visto por 3, 4, 7, 10 milhões de pessoas. Olha isso. É o maior engajamento esportivo do mundo. Ele causa mais engajamento do que qualquer, tipo o Cristiano Ronaldo, qualquer time, Barcelona. Ele tem mais engajamento do que qualquer elemento esportista do mundo. Aí ele apareceu ontem, essa semana, né? Essa semana ele apareceu dizendo que parou. Eu parei, apagou todas as postagens, apagou tudo, só deixou os seguidores dele, né? Tirou até a foto ali do perfil. E tem gente que está achando que é marketing, ou tem gente achando que foi burnout. A pergunta que eu quero dizer é o seguinte, é mais ampla, não exatamente com o Luva de Pedreiro, que é um menino semi-analfabeto, de acho que 19 anos. Sim. Essa grande exposição, você fazer, como a Shirley Temple, lembra Shirley Temple ou Ferrugem? Você não sabe disso, Gisele, você era uma criança. Mas, por exemplo, aquela, não sei o que lá, Manuela lá, ou a... Larissa Manoela. A outra menina monstro lá, como é que chama? Maísa, né? Eu sempre falo menina monstro quando é do Pânico. A Maísa, né? Você acha que essa garotada, essa grande exposição de você ter milhões de pessoas te seguindo em um tweet, você acha que isso fere a cabeça? Você acha que essa criançada, o fim é droga, é burnout, é desarranjo social em um tweet? É muito difícil. Um excesso de exposição, sem dúvida nenhuma, ele abala. Tem atores, inclusive americanos, que também têm deixado as redes sociais e sempre a alegação é a mesma, para tratar da minha parte psicológica, para me preservar. É uma super exposição, deve ser muito difícil ser influenciador, porque você precisa gerar novos conteúdos, então você precisa se reinventar todos os dias, porque se você deixa de ser interessante, deixa de ter novidades, você passa a perder seguidores e aí então você cai no esquecimento e no ostracismo. Felipe.
Eu concordo. Eu acho que esse mundo moderno de exposição acaba criando vários fatores psicológicos, né? A gente viu Justin Bieber também tendo esse problema, a Cara Delevingne, que é uma modelo internacional, mais bem paga do mundo, com o mesmo problema também, rodando... Você segue ela, Felipão? Eu sigo todo mundo. O cara falou de uma modelo que eu nunca ouvi falar. Você é casado, Felipão? Não, eu sou solteiro. Ah, então tá tranquilo. Eu namoro. Ah, você namora? Como é que chama a sua namorada? Gil. Gil, se eu fosse você, eu olhava o que esse homem fica olhando ali no TikTok, viu? Meu bem, eu não sigo a cara. Vai, Roma. Eu não sigo. E você, Roma, o que você acha disso aí? No máximo eu sigo a Sheila Carvalho, que é do meu tempo. Que isso? Olha só. Essa mesa revela a coisa. Descobrimos que esses dois marmanjos aqui seguem. Mas o que você acha? Eu acho que ele é uma vítima, realmente. É um menino bom, puro. Ele colocou o talento dele, a vida dele ali naqueles vídeos. Pegou, né? O Receba pegou geral. E ele foi vítima de um empresário mal intencionado, depois foi resgatado por outro empresário. Há controvérsias, viu? Enfim. Assista minhas análises. Vou dar uma olhadinha lá. Enfim, ele foi uma vítima. De repente, o cara estava numa posição, saiu lá do fundo do Nordeste, de onde ele estava, e virou um sucesso mundial. E fica difícil lidar com isso daí. Minuto. Eu queria abordar por um outro ângulo. Eu vejo que essas grandes mídias sociais que não têm, na verdade, fronteira, elas deveriam se adequar à legislação nacional. Eu acho que a gente precisa enquadrar um pouquinho essa questão do Instagram, Twitter, Facebook, nos moldes do Brasil. Não é tirar a liberdade, de forma alguma. De forma alguma mesmo. Eu acho que a liberdade tem que até aumentar. Mas eu vejo que essas pessoas estão sendo vítimas por falta de regulamentação. Se tivesse uma regulamentação, poderia ter acontecido coisas boas com esse moço. Então eu vejo assim que entrar nesse ramo e ter 20 milhões de pessoas seguindo, imagine, o Michael Jackson vivo hoje teria 1 bilhão de pessoas seguindo ele no Instagram. Então, assim, mas ele já estava preparado para isso. Então, eu acho que isso é muito delicado. Pessoal, então é o seguinte, se você quer conhecer essa rapaziada aqui, todos eles têm Instagram. É só ir fuçar que vocês vão descobrir. Aí vão lá e enchem o saco deles. Vão dar uma hateada, vão falar bem, vão dar coraçãozinho. Pessoal, até mais. Até sábado que vem. Linha de frente. Tchau, gente. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.